Eu sou o Josian Antor, um dos idealizadores ou fundadores do GCEU, Grupo de Estudos Cósmicos, Espiritualista e Ufo-Gnose. E hoje nós iremos tratar a respeito da mitologia nórdica, mais especificamente da sabedoria de Odin. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de lhes pedir que se inscrevam em nosso canal, compartilhem, façam as suas notificações, assinem as notificações, para que o nosso trabalho possa permanecer progressivamente. Mas quem é Odin? Quem efetivamente é esse ser? Dentro de todo um compêndio de informações que se perfaz, ou que se radica no esoterismo do mundo, conhecimento esotérico e da mitologia nórdica, Odin é o Pai Supremo, o chefe dos outros deuses, o omnideus, como se coloca. Mas é preciso observar a trajetória, as características e os aspectos que podem, entre aspas, definir Wotan ou Odin. Aliás, Odin, assim como a maioria dos deuses das mais diversas mitologias do mundo, possui um imenso cabedal de nomes ou de epítetos que possa defini-los ou que possam defini-los. Entre eles, no caso de Odin, Svipal, que seria aquele que teria a capacidade de mudar de forma. O Svartnir, que seria aquele que adormece os escolhidos. Odin, como nós iremos perceber no nosso vídeo de hoje, assume 3 formas básicas para a manipulação e para a concretização dos seus objetivos. Na verdade, o objetivo maior que envolve Odin é apreender a realidade e buscar o conhecimento sobre tudo. Há um aspecto primeiro em Odin que nós poderíamos aqui falar que seria o aspecto xamânico. Em função do que aconteceu com ele, que está descrito no Voluspa, no poema Edda e no Havamal, dentro da mitologia nórdica, Odin passa 9 dias e 9 noites pendurado na árvore do mundo Yggdrasil, de cabeça para baixo, sacrificando um dos seus olhos, ou um olho seu, buscando acessar o conhecimento arcano, que em tese daria a ele a condição de compreender a realidade de uma maneira mais profunda. Esse aspecto de transitar a realidade por 9 dias e 9 noites deu a Odin o poder de não mais ser limitado por nenhuma realidade em que ele possa estar inserido. O que implica dizer que Odin transcendeu a morte. Se torna, portanto, um psicopompo. O que significa isso? Significa aquele que conduz as almas, aquele que avalia e compreende a necessidade do ser humano ir além das suas necessidades básicas e primitivas. Eu estou aqui me referindo ao aspecto arquetípico de Odin. Quanto à sua historicidade, quanto à sua concretude histórica, vamos assim dizer, tanto ele quanto os seres que estão descritos na mitologia nórdica pertencem a uma realidade que, em tese, não é ou nunca esteve diretamente envolvida com a Terra, apesar de muitos fatos e de muitas aventuras terem se passado na Terra, porque houve um tempo na história humana, muito tempo, um tempo recuado, aliás, onde seres de outras realidades, de universos paralelos, acessavam e alguns parece que ainda acessam a nossa realidade, não mais através de portais, mas através de outros aspectos. Pois bem, esse primeiro elemento que envolve Odin, ou seja, o condutor de almas, o psicopompo, ou seja, aquele que ensina o ser humano a se desvencilhar dos grilhões que o atam à realidade ilusória, aquele que transcende a morte, vencendo todos os aspectos inseridos nesse contexto, é o que caracteriza Odin como sendo um xamã. Mas um outro aspecto que envolve Odin tem a ver com o elixir da inspiração, produto da morte do sábio Kvasir. Esse sábio, curiosamente, surgiu através de um pacto entre os deuses, advindo de um processo belicoso acontecido nessa realidade, em Asgard, num universo paralelo onde supostamente Odin estava. Todos cuspiram numa espécie de vasilha, os deuses, e daquela fermentação da saliva surge um ser sábio, Kvasir,
que fora morto por 2 anões. Esses anões, ao fazer uma síntese do corpo do Kvasir, ou de Kvasir, criam um elixir baseado com hidromel e frutas. Na verdade, eles criam o que eles chamam de elixir da longa vida. E Odin, com o passar do tempo, passa a beber desse elixir para adquirir toda a sabedoria que estava anteriormente depositada nos mais diversos níveis e classes de seres daquela realidade que eu falei há pouco, daquele universo paralelo antimaterial. Portanto, Odin é aquele que busca o conhecimento. Aliás, no sacrifício em que ele realiza para entender a realidade, ficando de cabeça para baixo, sacrifica o olho da racionalidade em prol do olho da intuição. Isso é o que se diz. Mas, na verdade, Odin nunca deixou de usar a racionalidade como elemento prioritário para a aferição dos aspectos que envolvem a realidade. Contudo, no sacrifício iniciático em que ele se viu envolvido, ele despertou ainda mais as suas faculdades, ampliou o nível de consciência, expandiu-a a um nível tal em que as intuições foram cada vez mais profusas em sua mente, e além do aspecto racional que o caracterizava e que o caracteriza, Odin tem o poder de acessar as realidades com um grau máximo de facilidade, vamos assim dizer, ou com um certo acentuado grau de facilidade. Para entender Odin, é preciso compreender que a natureza desse ser não é exatamente uma natureza próxima ao que nós humanos aqui detemos. Eu falei há pouco, no início da gravação desse nosso vídeo, que um dos epítetos de Odin é Svipal, S-V-I-P-A-L, Svipal, aquele que tem a condição de mudar de forma. Ou seja, ele se metamorfoseia em função das circunstâncias. Ele passa a ser um velho com cabelos longos e barba longa, com um manto e um capuz. Aliás, o fato dele ser encapuzado ou de ter essa condição, a igreja medieval o vincula à ideia do diabo como sendo um elemento pernicioso. Mas Odin também é aquele que incentiva aos que vão às guerras, é aquele que manipula, é aquele que faz certas trapaças ou certos jogos ou ardis para melhor compreender ou para absorver os poderes daqueles que estão envolvidos. Isso numa conotação ou num grau de entendimento cuja compreensão só pode se dar a um nível arquetípico. Odin é o Senhor Supremo dentro da mitologia nórdica, mas também é o pai de Thor, aquele que pode e tem a condição de levantar Mjolnir, o martelo do poder que só pode ser entregue ao que seja justo. E se nós fizermos uma analogia, poderemos comparar Mjolnir com Excalibur, a espada do rei Arthur, que também tem a mesma compreensão. Ou seja, aquele que tem a condição de levantar a espada será aquele o mais justo, o mais digno, o mais nobre. Fora isso, a espada não se ergue e, no caso de Mjolnir em relação a Thor, o martelo também não se movimenta. Portanto, falar da mitologia nórdica e da sabedoria de Odin é falar de aspectos extremamente complexos à nossa apreensão atual, num mundo tão visceralmente materialista ainda. Mas os arquétipos que envolvem as mitologias servem-nos para despertar, aflorar e compreender realidades que nos fogem a uma imediata percepção, realidades suprassensíveis, no caso de Odin, da mitologia nórdica, assim como algumas outras mitologias, realidades ou universos paralelos, ou universos que se intercambiam com o nosso universo biológico. Falar de Odin é falar, portanto, de um ser que vai muito além da nossa análise habitual. Odin, assim como todos os deuses, buscava algum tipo de recompensa. Esses seres do passado detinham uma condição, um poder mental absurdo, mas ao mesmo tempo exigiam algo em troca. Só que no caso específico de Odin,
Ainda que ele também fizesse isso, e isso está descrito na própria mitologia nórdica, Odin havia despertado também para uma certa curiosidade intelectual ou filosófica. Ele não apenas agia em função dos ardis, mas agia em função da necessidade de um entendimento sobre a própria realidade ou as realidades em que ele viajava, já que através da ponte Bifrost, Odin acessava os 9 mundos, ou conglomerado de mundos de Yggdrasil, mas também todos os universos que fossem acessíveis, ou planos de realidade. Odin, portanto, é o viajante, é o sábio que busca transcender limites. É um outro aspecto que nós poderemos entender essa figura, essa deidade ou esse ser dotado de uma condição singular. Para nós encerrarmos o nosso vídeo de hoje, é importante deixar claro que o tipo de mentalidade que envolve seres como Odin, ou Ptah na mitologia egípcia, ou Brahma na mitologia hindu, é um tipo de mentalidade que foge ao nosso grau de racionalidade. Esses seres não agem em função de aspectos que envolvem o bem ou o mal, mas principalmente agem em função de aspectos que envolvem a ordem, o caos ou a compreensão de aspectos referentes apenas ao que eles podem sentir como realidade. Eles têm uma certa dificuldade em sentir empatia, em nutrir uma certa alteridade. Dizendo isso, incentivo a cada um de vocês a pesquisar, a compreender e a estudar as mitologias do mundo, começando com a mitologia egípcia, com a mitologia nórdica, com a mitologia hindu, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia navaja, a mitologia tibetana, há uma série de mitologias que nós podemos, entre aspas, sugar os conhecimentos e buscar realizar um espelho, uma reflexão, uma forma de compreender o mundo, porque isso se chama autoconhecimento. E é esse um dos objetivos do nosso grupo de estudos cósmicos e espiritualistas e UFOGNOS. É reunir e sintetizar todas as informações possíveis em torno dos mais diversos nichos de conhecimento, gerar um autoconhecimento que seja útil ao nosso processo evolutivo. Dizendo isso, encerro o nosso vídeo de hoje, ofertando um abraço fraterno a cada um de vocês e em um outro momento eu retornarei para uma outra temática que seja instigante, importante e útil ao processo que nos envolve, ao processo evolutivo. Um abraço a todos.